Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Diário Cast, o podcast do Diário do Acre. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui nos estúdios da AME o Pedro Valério, ele que é produtor rural e presidente do PRD no Acre. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ronan, pelo espaço, pela oportunidade. É um prazer muito grande, né, estar aqui no teu podcast. Hoje muito assistido, muito badalado, muito comentado. E espero contribuir com o debate, né? Contribuir com ideias, porque o que o nosso povo mais precisa é de informação, né? Sim. E a nossa ideia hoje aqui é continuar as nossas discussões, os nossos debates sobre o que vem acontecendo no agronegócio acreano, né? E que tem partido também tomado aí contornos políticos, né? Pedro, para a gente começar, eu quero saber da sua opinião sobre o grande fato do agronegócio acreano no mês passado, que foi as ações do ICMBio lá na reserva Chico Mendes. Você que é um homem que vem do campo, entende como ninguém os rincões da nossa Amazônia, né? A sua opinião sobre o que de fato aconteceu ali. Ronan, esse assunto daria uns 45 dias. Mais! Eu não sei se você está disposto a ficar 45 dias aqui debatendo. Mas vamos pegar os principais pontos, né? Os principais pontos. Como já foi dito e é dito permanentemente, essa reserva ela foi criada na base do assodamento. Nada que é feito de forma assodada funciona. Sim. Com muito planejamento ainda dá errado, imagina uma coisa feita de forma assodada. Queriam dar uma resposta para o mundo pela morte do Chico Mendes, e aí criaram essa reserva, unificando algumas áreas que já eram devolutas da União, com alguns seringais que eles desapropriaram num todo, alguns que eles desapropriaram em parte, né? Tem alguns seringais, como se tem notícia ali do pessoal dos Tavares, que eles, até hoje o ICMBio não pagou, desapropriou, está no decreto, é reserva, mas não pagou a ele o valor até hoje. Então, veja, aí tem muito tempo, são 30 anos aí, né, que se passaram e tal. Então, na hora que se criou essa reserva, eles deveriam ter pensado uma coisa básica. Sim. Que aquela população está ali do tempo em que o Acre era Bolívia, seus sucessores, não é? Não é à toa que o Acre foi ocupado com a formação dos seringais, não é? E essa população está toda aí desde o início do nosso primórdio, quando aqui ainda era Bolívia, né? E esse pessoal está lá dentro, né? Morreu o bisavô, o tataravô, morreu o bisavô, morreu o avô. Vendido e revendido. O pai tá pertinho de morrer e os filhos estão lá. Sim. Né? Veja, quando a reserva foi criada, segundo informações, tinha em torno de 2.500 a 3.000 famílias. Sim. Em toda essa região. Hoje, segundo o próprio ICMBio, tem 5.000 famílias. Né? E aí é muito bom, como você tocou nesse assunto, eu nasci no Seringal e eu sou o filho mais novo de uma safra de 13 irmãos, né? Um número preocupante, mas tudo bem. Né? Eu sou o mais novo. Sim. Né? Hoje já estou no sábado agora faço 59 anos. Parabéns. Para você ver, obrigado. Para você ver, eu vivi no Seringal até os meus 16 anos, permanentemente. Mas da partir daí, que eu saí para a cidade, eu continuei indo ao Seringal regularmente, passar férias, e eu vi como é que aquela coisa toda acontece. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui o nome de uma colocação imaginária. Colocação Centro Virgem. Sim. Né? O cara morava lá, no tempo da reserva, ele tinha 10 filhos. A reserva foi criada, os filhos cresceram, começaram a casar. O que aconteceu com esses filhos dele? Cada um foi montar a sua colônia. Alguns veio para a cidade, mas parte deles continuaram lá. Né? E abriram uma outra localidade, né, que a gente chama de abrir. Chega lá numa área que tem mata, você verifica se tem água, se está para sobreviver ali. Né? Faz uma pequena abertura, faz uma casa e começa a viver ali. Né? Agora, o grande mote que a gente tem que conversar aqui, de forma clara, olhando para as pessoas, é assim: nenhuma pessoa dessa que mora na zona rural, dentro da reserva Chico Mendes, ou em qualquer outra região de mata fechada, nenhum deles, rigorosamente nenhum, desmata por dolo.
Claro, Nenhum claro. deles desmata porque quer ver a floresta no chão. Jamais. É porque a imagem que a Jamais. gente tem é da pessoa que é um vilão, né? Nossa, vendem como se fossem os grandes devastadores. Sim. O CMBio disse, a reserva Chico Mendes tem uma área antrópica enorme, foi desmatado muito mais do que era permitido, mas é claro que foi. Porque como é que o cara vai sobreviver? Ele depende de uma coisinha chamada roçado. Sim. Para as pessoas da cidade que não sabem o que é roçado é o lugar do plantio. O cara tira ali 1 hectare de cobertura florestal, né? Faz o roçadinho dele, planta o milho, planta o arroz, planta a macaxeira, planta a banana, né? A banana ele consome, o milho ele consome enquanto é verde, ele faz a canjica, ele faz a pamonha, come o milho cozido, o milho assado. Ele, quando o milho seca, ele faz o cuscuz. E ele usa o milho para criar o pato, para criar o porco, para criar a galinha. Porque essa é uma forma de sobrevivência. Sim. É uma forma de subsistência. Ele não tem outro caminho. Ele não tem um trator de esteira que possa remover a floresta. Entendeu? Ele não tem. Ele só tem os braços. Um machado, no máximo uma motosserra, um facão, uma foice. É o que ele tem. Então, ele vai abrindo ali, todo ano ele abre 1 hectare, planta, né? Colhe e depois fica lá. A maioria dos casos, a mata se regenera. Ao ponto de com 20 anos, 15 anos, 12, 30 anos, eles começam a desmatar a própria capoeira. Né? Porque é até mais leve o serviço. Sim. Né? Então veja, não há um desmate por dolo, por vontade de cometer um crime ambiental. Destruir a Amazônia. Não, jamais. É uma necessidade. Sim. Quando se criou a reserva, eles tinham que imaginar que lá essas pessoas existiam e que elas iam tentar sobreviver lá dentro. E a única maneira de sobrevivência é botando seu roçado todo ano. Então, de uma forma bem didática, nós estamos aqui sendo bem didáticos. Claro. Uma posse com 30 anos, ela tem no mínimo, por lógica, 30 hectares de abertura. Uma posse com 50 anos, ela tem, Sim. por naturalidade, 50 hectares de abertura. Ou perto disso. Entendeu? Então não há crime. Aí você vê o exemplo daquele rapaz. Ele comprou aquilo ali e já estava aberto. Né? Ele se instalou lá, botou o gadinho dele lá, foi fazer o meio de vida dele lá. Quem desmatou aquela área lá, cometeu um dolo, quis destruir a floresta? Não. Ali foi uma posse de dezenas de anos. Né? Aí você vê essa situação. Quando você não planeja, aí vem a principal pergunta. O que é que o CMBio leva para as pessoas além da multa, além da opressão? Nada. Niente. Sim. Né? Só um desgaste psicológico pro produtor. Exatamente. Uma época dessa, você desculpa, eu tô com... Essa tosinha me pegou. Uma época dessa, eles andaram fazendo lá umas ligações em bateria, fizeram uns banheirozinhos lá muito mequetrefe, mas tinha um banheiro com vaso sanitário, colocavam uma caixa d'água e levaram um fogão elétrico. Uhum. Né? Logo os fogões não prestaram mais, se acabaram, né? E aí, para você ter uma ideia, a gente tava falando, até para fazer a lenha, fazer o fogo, para fazer a comida, o cara precisa da madeira. Então, infelizmente, é a única maneira dele sobreviver. Aí o CMBio foi lá, andou distribuindo isso aí, não sei nem se foi o CMBio, mas entregaram para os colonos lá. Né? E aí, daí para cá, quando o CMBio aparece, já se sabe, é multa, é opressão, é perseguição, entendeu? É um órgão extremamente repressor. E por que que está acontecendo? Falta aos funcionários bom senso. Claro. Sim. Mas falta, eles estão cumprindo ali uma lei. Isso é importante frisar. Quem foi que fez essa lei? A que se destina essa lei? Qual o objetivo? Não é? Aí quando eu digo que falta bom senso para eles, é porque eu entendo, Ronan, que antes das leis, antes da própria vida, existe o bom senso. Sim. O bom senso, ele é a base em qualquer ação. E aí eu vou dar um exemplo prático. Né? Quando eles chegaram na casa daquele rapaz, do Josenildo, lá do Gutierrez, eles poderiam ter chegado lá, por exemplo, ter dito, seu Josenildo, o senhor está aqui desde 2011 sendo citado permanentemente para tirar esse gado daqui, para o senhor sair daqui, e o senhor não sai. O senhor está dando ouvido de mercador para as nossas determinações, para as nossas citações. E o senhor está vendo, nós chegamos aqui com todo amparado. Está ali os caminhões, está ali os peões de boiadeiro, está aqui toda a infraestrutura, nós viemos aqui para tomar o seu gado, para levar o seu gado. Porque não é aprender o gado, é aprender. O que é aprender? Você prende gado em curral. Sim. Né? Você não é aprender gado, eles confiscaram o gado. Confiscaram. Entendeu?
Ali foi simplesmente levaram na lata e acabou, tomaram. Entendeu? Então podiam chegar lá e dizer assim, ó, nós estamos aqui para levar o seu gado, porque o senhor aqui não poderá ficar. Mas, para o senhor não dizer que a gente está levando o que é seu, nós vamos lhe dar aqui 48 horas a partir de agora para o senhor tirar esse gado daqui e ir embora daqui. Se o senhor não fizer isso, nós vamos usar a força e vamos levar. O que o senhor prefere? Ele teria tirado o gadinho dele, teria ido vender o gado dele, com certeza. Sim, sim. Ia pegar esse dinheirozinho, ia começar a vida dele num outro canto, entendeu? Porque ele não era louco de perder o que ele tinha. Mas eles simplesmente chegaram lá, como se diz, de supetão, né? Supetão. No linguagem popular. E o gado está apreendido, vamos levar, vamos abater para mandar para a merenda escolar lá das escolas do Pará. Pelo amor de Deus. É de rir para não chorar, né? Isso é uma situação satânica. Sim. Você não pode usar outra expressão. Isso não é cenas, coisa de Deus. Foram horríveis, né? Isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de quem tem Deus no coração. Claro. De quem vive para cumprir os preceitos bíblicos, o cristianismo. Né? Sim. Você fazer uma perversidade dessa com uma pessoa, porque isso é uma perversidade, isso é uma coisa muito satânica. Né? Poderiam ter feito isso, não fizeram. Mas aí vamos às leis, né? Sim. Quem é que está por trás de tudo isso? Daqui entra na minha próxima pergunta, Pedro, que é justamente sobre o que você consegue observar como solução para todo esse imbróglio que envolveu a reserva Chico Mendes. Porque a gente tem a questão jurídica, a questão política e, querendo ou não, tem a questão ideológica, né? Porque a gente está colocando em choque a visão de dois mundos, né? A do desenvolvimento e a da preservação. Qual a solução que você observa? Está somente na questão legislativa, nas leis? Também, as leis é a origem. Sim. Né? O resto é consequência, porque isso não acontece só na reserva Chico Mendes, a gente tem que ser justo. Sim. Isso acontece em toda a região amazônica, né? Quando não é praticado pelo CMBio, é praticado pelo IBAMA. Nós temos aí um mapa, inclusive eu estive no outro programa domingo passado do Alex, da TV Rio Branco, e estava lá uma advogada que ela fez um levantamento das áreas embargadas. Ela pintou as áreas de vermelho. Meu amigo, o Acre ficou vermelho. Sim. Sabe? O Acre ficou vermelho. Quando ela mostrou aquilo na tela lá. Uma coisa assim, abissal. Sabe? Surreal. Mas veja, eu queria só voltar um pouquinho a fita para ir para o pessoal da Reserva Chico Mendes. Qual é o objetivo de qualquer ser humano? É a prosperidade. Sim. Todo mundo sonha em prosperar. Não é? Então aquele povo ali, eles estavam lá no modelo de extrativismo. O extrativismo foi para as cucuias. Acabou. Há muito tempo, né? Acabou, meu amigo. Acabou. Certo? Essa história de ver do extrativismo, isso só existe na minha imaginação de alguns lunáticos. Porque viver do extrativismo, ou seja, da seringa da castanha, não existe mais essa possibilidade. E para ser bem sincero contigo, nunca existiu. Porque se alguém disser para você que um seringueiro que cortou seringa a vida inteira prosperou, essa pessoa está mentindo. O seringueiro, ele nasce na miséria, vive a vida inteira na miséria e morre na miséria. Morre na miséria. Sim. Porque a história dos seringais, o seringueiro em si nunca foi uma coisa rentável. O seringalista, sim. Porque ele pegava 100 seringueiros, 200 seringueiros, dependendo do tamanho de seringal, pegava a borracha de todos eles, vendia a borracha lá fora e pagava a borracha deles com mercadoria, com preço na estratosfera, né? Então os seringalistas se deram bem, mas os seringueiros nunca, jamais. Então, se a pessoa não tem condição de sobreviver do extrativismo, ele partiu para a pecuária. Ele passou a ter a vaquinha dele, esperar a vaca parir, criando uma sementinha de gado e foi crescendo. E ele está buscando uma coisa chamada prosperidade. Ninguém pode condenar alguém porque está tentando prosperar. Isso mesmo. Né? Então vamos lá. Agora vamos para o que interessa. O nosso Enéas Carneiro, ele já dizia isso há muito tempo atrás, lá em 1989, quando ele disputou aquela eleição, que ele tinha só aqueles 18 segundos. Ele falava muito da cobiça internacional em cima da Amazônia. E ele dizia, com muita propriedade, e é verdade, que eles não estão de olho, né, na floresta. Porque se fosse na floresta, Ronan, convenhamos, eles estavam plantando árvore lá. Não, com certeza. Tá? Então vamos olhar para as pessoas e falar de forma clara.
Eles jamais estão de olho na nossa floresta. Essa história de que a floresta é o pulmão do mundo, isso é balela. Tudo é balela. Eles estão de olho mesmo no que está embaixo da floresta. Sim. Que é o nosso petróleo, que é o nosso gás, que é o nosso manganês, que é o nosso nióbio. Só o nióbio que tem numa única reserva no município lá do Amazonas torna o Brasil a primeira potência do planeta. Só o nióbio de uma única reserva, de uma única jazida, né, lá. Eu tenho inclusive um vídeo que fala sobre isso. Né, e lá tem 6, só no único município. Salvo me engano, é São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Então eles estão de olho no que está embaixo da floresta, no nosso subsolo. E aí vem as grandes potências. Você tem a Alemanha, que queima carvão. O maior poluidor do planeta é a China, certo? Nós temos os próprios Estados Unidos. Ou seja, nós temos uma gama, a Índia, nós temos uma gama de países que poluem um absurdo. Sim. E essas ONGs, esse olhar ecológico internacional tinha que estar de olho, era na China, era na Alemanha, era nesses países que poluem, e não no Brasil. Por que eles estão de olho no Brasil? Porque tem uma questão de geopolítica, uma questão de querer fazer com que a gente continue sem explorar nossas riquezas para a gente não suplantar as potências que dominam o mundo hoje, que ditam as regras do jogo. Né? E aí nós temos um agente desses interesses internacionais chamada Marina Silva. Essa mulher, ela é um agente desses interesses internacionais, para nossa tristeza, nosso descontentamento. Acriana, né? Ter nascido aqui no Acre, Sim. né? Se dizer seringueira, né? Duvido que ela pega uma faca de seringa, ela sabe fazer um corte numa seringueira. Duvido, mas ela disse que foi seringueira. E essa mulher, ela vive hoje ela faz um papel hoje que ela é o epicentro dessas ações desses países através das ONGs. Aí, para você ter uma luz mais clara do papel que a Marina representa, né? A Marina, o partido dela parece que tem 2 deputados federais, a rede. Sim. Incluindo ela, né? Claro. Ela e mais um. Deputada federal por São Paulo. Por São Paulo. Pelo Acre, aqui ela não ganha para presidente da Associação dos Moradores da Cidade Nova. Pode botar ela para disputar. Sim. Pode trazer a Marina Silva aqui para disputar a presidente da Associação dos Moradores do bairro Cidade Nova, onde ela morou, que eu duvido que ela ganhe. Qualquer morador lá derrota ela. Sim. Né? Essa mulher, ela foi ungida à condição de ministra do Meio Ambiente por indicação das ONGs, por indicação dessa comunidade internacional das grandes potências. E a força dela é tão grande hoje, não por ela, por quem está por trás dela, que você vê, há pouco tempo atrás, o Lula fez um corte de 30 bilhões do orçamento. Ele tirou dinheiro da educação, ele tirou dinheiro da saúde, ele tirou dinheiro da infraestrutura, ele tirou dinheiro da agricultura, ele tirou dinheiro de tudo quanto foi lugar, menos do Ministério do Meio Ambiente. E o interessante é observar isso porque, geralmente, a barganha lá em Brasília, quando o presidente precisa de aprovar um projeto, né? Ou, enfim, quando um partido quer um ministério, o cálculo é simples, né? Quantos votos você me dá? Votos? Quantos deputados federais? Quantos senadores, né? Quantos votos você me dá? Aí A Marina tem 2. Mas, fundamentalmente, o ministério dela não teve o corte de um mísero centavo. A toda hora que se acusa, que se divulga que o governo vai fazer corte no orçamento, que vai fazer contingenciamento no orçamento, o Ministério do Meio Ambiente está imunizado. No dinheiro do Ministério do Meio Ambiente, o Lula não mete a mão, não toca. Né? Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai comprar uma briga com esses mecanismos internacionais que dão sustentação ao próprio desgoverno dele. Sim. Porque nada poderia acontecer de pior para o Brasil do que a eleição desse cidadão. Claro. Né? A eleição desse homem, ela pegou o Brasil, que estava finalmente nos trilhos, engatando uma terceira para pegar uma quinta e uma sexta e voar abaixo. Para hoje nós temos um país engatando uma marcha ré e em direção ao abismo. Os cálculos da economia, os números, né, o grau de satisfação da população com serviços públicos prestados pelo governo é
são os piores possíveis. Então, o Lula, a eleição do Lula, Ronan, foi um desastre para o nosso país. E a gente sabe, eu tenho que tomar muito cuidado, que ninguém pode falar que houve fraude nas urnas, né? Sim. Não houveram. Deixando essa história de fraude nas urnas, nós não tivemos eleição limpa, né? E eu, que sou um político de direita, sim, eu vejo algum político de direita falando, mas 2026 está bem aí, 2026 está bem aí. E eu fico pensando quando eu escuto essas frases. Alguém tem alguma ilusão, Ronaldo? Eu quero olhar para as pessoas que estão nos assistindo. Alguém tem a ilusão de que nós vamos ter uma eleição limpa em 2026? Esse povo fora do poder fizeram o que fizeram na eleição de 2022 e agora eles no poder, com a caneta na mão, com o poder na mão, alguém acredita que nós teremos eleição limpa em 2026? Será que alguém pode ser tão inocente de imaginar que em 2026 nós teremos eleições limpas? E quando a gente fala de eleições limpas, ninguém está falando de fraude nas urnas, que fique bem claro. Claro. É a questão do favorecimento, né? De regular redes sociais, de derrubar perfis, de amordaçar parlamentares. Sim. Hoje nós temos um parlamento agachado. O parlamento decide uma coisa, o Supremo derruba no dia seguinte. Sabe? Nós temos deputados federais exilados fora do Brasil. Nós temos deputados federais que foram condenados à prisão, como é o caso da Carla Zambelli, que teve que fugir do Brasil em busca de uma cidadania italiana, porque ela está sendo acusada por um hacker, que é um criminoso, confesso, de ter pago a ela para invadir o sistema do CNJ. Mas ainda... A palavra do hacker, do criminoso, vale mais do que a dela. É uma coisa louca. Eu acho que vai tomar muito... Tem outras conotações, né, envolvendo isso, mas ainda falando da questão da Amazônia, você bem citou a questão do Aldo Rebelo, que ele vai justamente nessa questão, né, das ONGs internacionais e do quanto a Amazônia chama a atenção, né? E é importante fazer o aviso aqui pro pessoal de casa que esse ano na Expo Acre, né, está confirmada a presença do Aldo Rebelo numa articulação do presidente da Federação da Agricultura, Sebrae, Assembleia Legislativa também. Então fica aí o convite pro pessoal de casa. Claro. Saiu hoje cedo no Diário do Acre e enfim. Ele é o nosso Enéas da atualidade, né? É o nosso Enéas, né? Da atualidade. O Aldo Rebelo é o nosso Enéas da atualidade. Eu sempre falo que ele é o meu comunista preferido. Sim, né? porque ele se convenceu lá atrás de que ele estava no caminho errado. Mas veja, aí nós temos esse problema todo da legislação ambiental que foi criada. Inclusive, estão tentando botar um código florestal que vai vir mais perverso do que o que já existe. O Aldo foi relator, né? Exatamente. Mas o que está em votação agora, em discussão no Congresso, o novo código florestal, ele é mais severo do que o atual. Entendeu? Hoje você está vendo, quer dizer, o IBAMA está embargando propriedades por imagem de satélite, sem saber o que está lá embaixo, o que aconteceu. Só na presunção de que houve um crime, está embargada a área. Estão criando o chip do bezerro. O bezerro, daqui a pouco, cada bezerro que nascer, ele tem que ter um chip para dizer de onde ele veio, onde é que ele nasceu, até o dia que ele vai morrer. Certo? O homem ganhou a eleição prometendo picanha e o governo dele persegue o cara que produz o bezerro, que vai virar o boi, que vai dar picanha para ele. É uma coisa louca. Eu sempre digo, Pedro, entendeu? Que não tem como esperar muito de um governo, enfim, de um desgoverno, que no começo já chamava o agronegócio de fascista. De fascista, né? E não tem como dizer que as pessoas foram enganadas, e principalmente o setor produtivo. Eu já encaixo aqui a próxima pergunta para ti. Você acredita que o setor, o agronegócio, o acriano, ele vai conseguir se sentir representado nas próximas eleições? Não. O nosso agronegócio virou o vilão, né? O agronegócio, não só do Acre, mas todos os estados. Eu estava vendo, inclusive, ontem uma reportagem falando de Rondônia, né? Por que é que Rondônia, hoje, junto com o Mato Grosso, são os estados mais promissores do Brasil? Rondônia abriu 33%. Sim. As pessoas dizem, Rondônia devastou a natureza, acabou com... Mentira! Lá tem 67% preservado. Eles abriram 33%, o Acre abriu 11%. Por isso que o Acre não se viabiliza. É como você querer morar numa casa com a família de 20 membros,
numa casa com um único cômodo. Entendeu? Não tem condições. O Acre precisa abrir um pouco mais. Agora, eu defendo que essa abertura seja uma abertura com critérios. Sim. Por quê? Porque nós temos um problema, Ronan. Um problema muito sério, que são os nossos políticos, os nossos parlamentares. A nossa bancada federal, ela precisa se explicar para a população acreana quanto a postura deles lá no Congresso Nacional. E eu me recuso a citar nomes. Sim. Mas porque eu não gosto de nominar ninguém. Claro, mas claro. veja. Qual é a forma de resolver essa questão? É pela política. Então deixa eu citar alguns nomes então aqui que eu gosto. Fica à vontade. Ó, na nossa última entrevista, o Fernando Zamora veio aqui no Diário. O Zamora foi candidato. Mas ele não é assim, deputado. Não, eu digo assim, ele foi candidato Uhum. a vice-governador. Eu vou refazer a minha pergunta. Você que, como dirigente partidário, alguém que já disputou aí algumas eleições também, você acha que o Acre tem capacidade de, talvez, quem saiba, surgir do campo, quem sabe aí um deputado estadual, um deputado federal, que de fato represente o setor? Porque a gente pode fazer aqui centenas de críticas a vários parlamentares, né, que foram eleitos, não só defendendo o agronegócio, né, a própria direita em si. Muita gente foi eleita junto com a onda do Bolsonaro, né? Mas que, se a gente olhar hoje, votam mais com o governo Lula, né? Mas, enfim, você tem essa perspectiva, depois de todos esses conflitos, ICMBio, vídeo de produtor chorando, será que o campo vai entender de uma vez por todas que ele precisa de fato de uma representação? Ou ele vai ficar refém? Olha, aí nós temos um problema no Acre, que é um problema cultural. Uma herança maldita da Frente Popular. Sim. Antes da Frente Popular assumir o governo, você lembra, aliás, você não vai lembrar que você é muito novo, mas existia alguns fenômenos aqui de algumas pessoas que se elegiam sem dinheiro. Se elegiam, como se dizia no ditado, na lábia. Na lábia. Conversando, né? No voto a voto. No voto. A própria Marina. Sim. A própria Marina. As primeiras eleições dela foram eleições franciscanas. Ganhou na lábia, na conversa. Né? Hoje, não existe mais isso. Infelizmente, a Frente Popular começou a adotar aquelas campanhas milionárias com aquelas compras de votos desenfreadas, que hoje uma candidatura ideológica ela tem muito pouca chance de prosperar. Tá? Modéstia as favas, como diz um certo amigo meu, quando eu fui candidato a deputado federal, as minhas propostas, que estão no meu folheto, nas minhas redes sociais até hoje, elas eram todas no sentido da geração de emprego e renda. Sim. Tá? E como é que você gera emprego e renda? Tudo começa na produção. Mas você tem os 3 setores que fazem com que a geração de emprego aconteça. Você tem a produção, você tem o serviço, que leva a produção até a indústria, você tem a indústria, que processa a matéria-prima, e você tem o serviço que leva até o comércio, e o comércio vai fazer, então, vai fazer com que esse produto chegue na mesa ou na casa das pessoas. Então, na realidade, são 4 setores envolvidos. É o setor da produção, o serviço, a indústria e o serviço novamente, e depois o comércio. Né? Vou dar um exemplo aqui bem simples para você ver. Fábrica de refrigerantes Quinari. Fui lá visitar. O laboratório da fábrica lá tem 25 funcionários. Do lado de fora eles têm um CD de distribuição, lá já tem 80. Um laboratório com 25 funcionários já cria, no anexo da indústria, mais 80 empregos. Sim. E aí eu estou falando de empregos permanentes. Direto. Não é emprego sazonal. Sim. Tá? De uma escola que vai ser construída, contrata 30 operários, terminou de construir a escola, está todo mundo demitido. Aí eles criaram outro centro de distribuição aqui no Distrito Industrial. Lá tem mais 50 funcionários. Então, para você ver o poder da indústria. Né? Então, vamos rebobinar a fita. Sim. Eu não defendo que haja um desmatamento irracional, né, para abrir 20%, 25% para que o Acre se desenvolva. Não. Tem que ir abrindo com critério, e toda essa matéria-prima que sair desse desmatamento, ela tem que passar por um processo de industrialização aqui no Acre. Claro.
Aí, ela tem que sair daqui com valor agregado. Daí tem aquela discussão, né, sobre mecanização, tecnologia. Sim, exatamente. Mas eu estou me referindo especificamente à madeira, né? Sim. A madeira. Se você for hoje daqui a Cruzeiro do Sul, você vai ver a quantidade de madeireira estocando tora nas margens da estrada, para depois tirar. Essa madeira sai daqui do Acre toda em prancha e peça. Peça, prancha. Peça, prancha. Prancha, peça. Vai gerar emprego lá fora. O que sobra para nós, tá aqui, ó. Móvelzinho de MDF aqui, entendeu? Os restos da madeira, eles fazem isso aqui pra gente, para vender pra gente pela hora da morte. Porque um móvel de qualidade mesmo que é feito com a madeira, esse vai para fora. Vai para fora. Vai lá para fora. Então a gente tem que tomar cuidado de fazer com que a madeira gere o emprego aqui mesmo. E nós não temos só a madeira. Nós temos, por exemplo, os derivados do boi, né? Nós temos o chifre, os cascos que dá pente, nós temos o couro, que dá uma infinidade de produtos, e nós temos a própria carne, né? O nosso boi sai daqui as 2 bandas e volta para nós na lata de conserva, nos enlatados. É um absurdo. Né? O nosso couro sai daqui in natura e volta para nós em cinto, carteira, sapato, etc e tal. Imagina se a bancada federal, é onde eu digo que eles têm muito que se explicar. Sim. Porque, primeiro, uma andorinha só não faz verão. Mas se pegar os 8 deputados federais do Acre, os 3 senadores, que no Senado é 3-3. Se pegar a bancada de Rondônia, a bancada do Mato Grosso, a bancada do Amazonas, a bancada do Pará, a bancada do Amapá e de Roraima, dá para fazer um barulho grande. Claro. Principalmente no Senado, né? E como é que você poderia conseguir isso? É conversando, né? Como dizia aquele Mikhail Gorbachev, é com charme. Você tem que chegar com charme, conquistar, né? E eles não fazem isso. E com isso, a cada dia, o aparelho repressivo do Estado aperta mais o setor produtivo. Sim. E marginaliza e criminaliza mais o setor produtivo. Então, a nossa bancada deve uma conta muito grande para o Acre. Porque, nesse episódio, por exemplo, você vê que alguns deputados foram lá, fizeram um pronunciamento, solidariedade aos produtores, da Reserva Chico Mendes, o pessoal que estava sendo vítima da Operação Sussuarana, mas até agora você não tem notícia de um movimento, diz que tem uns 5 projetos de lei lá. Sim, que pode algo coeso, né? Uma ação única. Isso. E tem mais 5 projetos lá que versam sobre essa matéria. Eles podiam pegar esses projetos todos, juntar num só e fazer ele andar. Sim. Para que essa Reserva Chico Mendes sofra, pelo menos, uma modificação no seu modo de exploração. Claro. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Né? Ao invés de 30 cabeças, subir para 100, Sim. Subir para 80, né? Ter um programa de incentivo às pessoas para que elas não precisem expandir mais a pastagem, que já está lá, deixar no que está. Né? Tem muita coisa que pode ser feita, para que essas pessoas continuem lá e não venham para a cidade com seus filhos, para as filhas se prostituir e os filhos ir para as facções. E as filhas também às vezes indo para as facções. Né? Então, a gente tem que resolver isso pela política, e enquanto a gente espera uma ação enérgica dos nossos parlamentares federais para que haja uma modificação na legislação ambiental que sufoca o nosso setor produtivo e a nossa Amazônia como um todo, você vê, basta olhar as redes sociais deles, eles só falam de emenda. Eles vendem as ideias das emendas como se fosse uma bravura, como se fosse uma conquista individual de cada um. Sim. Né? Quando a gente sabe que aquelas emendas estão lá, elas estão lá, qualquer um que chega lá, a emenda está lá. Literalmente só indicar, né? Elas são de praxe. Né? Você chega lá, você só fatia as emendas e pronto. Né? Só diz, eu vou mandar isso para cá, isso para lá. E mais do que isso, as emendas que foram instituídas com a melhor boa vontade, segundo seus autores iniciais, né? Para o parlamentar poder prestigiar a sua base, levar o recurso para fazer uma obra que é uma sede da comunidade que ele representa e tal. Hoje as emendas viraram um meio de negócio extremamente lucrativo, né, para deputados e senadores. O que a gente fica sabendo nos bastidores é uma coisa vergonhosa de deputados e senadores no Brasil inteiro. Sim. Né, usando as emendas para enriquecer, para fazer negócio, para cobrar propina das emendas que mandam. Né. Tomaram conta de 30 bilhões do orçamento da União, e esse valor todo das emendas, que era para ser uma coisa
auspiciosa, uma coisa boa, virou para muitos políticos um meio de negócio, um meio de vida. Moeda de para troca. construir mansões, para ficar rico, Sim. entendeu? E eu entendo, Ronan, que a política ela tem que ser exercida por sacerdócio. Claro. Quem quer ganhar grana, quem quer ganhar dinheiro, monta uma empresa, vai para a iniciativa privada, vai sobreviver. Ali que é o local de você empreender, crescer e ficar rico, milionário, bilionário, etc e tal. Quem faz política tem a obrigação de fazer política por sacerdócio. Tem que ver na política uma forma de servir a coletividade e não se servir. Né? Infelizmente, eu fico muito triste quando eu abro as redes sociais dos nossos parlamentares aqui do Acre e vejo aquela história de emenda para cá, emenda para lá. A gente está sabendo, inclusive, que há troca de emenda, né? Tem deputado trocando emenda com o senador, com o deputado estadual. Eu te mando uma emenda aqui e tu manda 3 para mim, para eu te apoiar. Então as emendas viraram um balcão de negócio. Sim. Né? Infelizmente, essa é uma. Hoje a gente passa pela tristeza, pelo vexame de ver um ministro como Flávio Dino dando pito nesses caras, dando lição de moral em deputados e senadores que querem fazer tramóia, querem fazer negócios, né, espúrios através das emendas parlamentares. Aí você vê um cara como o Flávio Dino, que liderou o consórcio do Nordeste, que é acusado de desvio de dinheiro para comprar respiradores para as pessoas que estavam morrendo na época da Covid. Um cara daquele hoje dando lição de moral, dando pito em deputados e senadores lá no Congresso por causa dessa questão das emendas. É muito triste. Sim. Aí, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu não tenho muita fé que as pessoas do campo tenham consciência de que precisam ter uma candidatura legítima que represente o agronegócio de verdade. Sim. Eu não tenho essa esperança, porque quando chega a época da campanha, basta você voltar agora para 2022, 2024, perdão, e ver o derramamento de dinheiro que foi na eleição de vereador. Né? Se você voltar um pouquinho a 2022, você vai ver o derramamento de dinheiro que houve em compra de votos na eleição para deputado federal e deputado estadual. E, infelizmente, assim, para governador e senador, a população guarda um pouquinho mais de dignidade e acaba votando um pouco mais com a consciência. Mas para deputado estadual, deputado federal, vereador, geralmente a compra de votos, ela campeia livre e a justiça assiste inerte, não faz nada, e a gente vê as pessoas que gastam mais sendo eleitas. E, infelizmente, nós temos hoje, nas nossas bancadas, empresários bem-sucedidos no seu ramo empresarial, que vão para a política exclusivamente para fazer da política um meio para manter os negócios das suas empresas. E aí, eu entendo, finalizando essa parte, que a atividade de empresário, ela é totalmente incompatível com a atividade parlamentar. Totalmente. Perfeito. Porque o parlamentar, ele tem que visar o bem comum da coletividade. E o empresário tem que visar o bem comum da empresa dele. Fazer a empresa crescer, oferir mais lucros, expandir seus tentáculos, e etc, etc. E o parlamentar tem uma missão totalmente diversa dessa daí. Né? Eu concordo em parte, discordo em outras. Fica à vontade. Mas vou fazer só um comentário ainda sobre a questão das emendas, porque eu acompanho a atuação de todos os parlamentares, né? E nas redes sociais é literalmente o que tu disse. Quando não são postagens sobre emenda enviada para tal lugar, é postagem desejando feliz aniversário para município. E não passa disso. Você não vê um projeto de lei, não vê nada concreto, enfim, chega a ser triste, né? Mas é uma tragédia. É uma tragédia. Mas ainda falando de política, Pedro, você como um dirigente partidário, está no PRD, é importante falar isso, o PRD aprovou recentemente uma federação com solidariedade do deputado estadual Afonso Fernandes, e a gente conversou sobre isso antes, né? Pautamos no diário as possibilidades dessa federação, e faço a pergunta de novo aqui para ti, que eu te fiz na nossa conversa do site. Como vai ficar essa federação aqui no estado? Como vai ficar o comando? Olha, o comando da federação será objeto de uma discussão ainda, né? No plano nacional, a federação será presidida pelo seu Vasco, que era o presidente do PRD. Sim. Né? Portanto, a presidência nacional da federação será do PRD. Né?
Onde há deputado federal, com certeza ficará com o deputado federal. Por exemplo, lá em São Paulo, que é a sede do PRD, a presidência da federação ficará com o Paulinho da Força. Sim. Porque é deputado federal, né? Aqui no Acre não tem deputado federal, tem deputado estadual, que é o deputado Afonso. Sim. Né? O que eles me disseram foi, você sente com o deputado Afonso, a preferência da presidência da federação, onde não há deputado federal, é que ela fique com o PRD, né? Perfeito. Mas você sente com o deputado Afonso, vejo o que é melhor e o que você decidir a gente resolve aqui. E eu tenho com o Afonso uma relação muito boa. Sim. Inclusive eu apoiei ele, votei nele na primeira eleição dele para vereador, salvo me engano, em 92. Do Democracia Cristã, né? Não, eu acho que nessa época era pelo MDB mesmo. MDB. Era o MDB. E eu apoiei ele naquele tempo e tal, e eu conheço o Afonso dessa época, né? Ele era ligado ao João Correia, ao deputado João Correia, eu também e tal. E aí eu conheci ele nessa época, não tenho nenhum problema de convivência com ele, é um cara, gente boa demais. Então vamos conversar. Vamos fazer uma composição, eu prego a unidade, nós não vamos brigar jamais. Sim. Né? Vamos fazer uma presença de coalizão, de unidade, porque nós temos no PRD e no Solidariedade também uma missão que é uma missão, digamos assim, quase impossível, mas que nós temos que tentar, nós temos que fazer acontecer, que é eleger um deputado federal. E era isso que eu ia te perguntar agora, nas eleições do ano que vem, como vem então essa federação, como ela pensa para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado, e como ela vem para o governo? O governo, nós estamos fechados. Antes, o primeiro partido a declarar apoio a Maísa foi o PRD. Sim. Nós somos Maísa. Somos aliados do governador Gladys Cameli, temos uma ótima relação com ele. E a candidata do governo é a nossa vice-governadora Maísa. E nós estamos na campanha dela de corpo e alma, já hoje. Na pré-campanha dela, né? Não é campanha ainda, pré-campanha. De corpo e alma. E temos um compromisso de apoiar para uma das cadeiras o nosso governador Gladys Cameli. É nosso candidato a uma das vagas ao Senado, né? E nós vamos lançar a nossa chapa de deputado federal. O Solidariedade vai buscar alguns nomes, nós já temos os nossos nomes, que já estamos trabalhando. E a nossa missão é arrumar 9 nomes competitivos para ir buscar pelo menos ali 45, 46 mil votos de legenda, para o partido fazer os 80%, né, do quociente e eleger o mais votado. Essa é a nossa meta, né? E a gente sabe o que a gente vai enfrentar, porque como eu acabei de dizer, nós temos aí o PL com turbilhões de dinheiro, o PP com turbilhões de dinheiro, o União Brasil com turbilhão de dinheiro. Então nós temos o MDB, que também tem bastante recurso, nós temos o Republicano com turbilhão de dinheiro para fortalecer os candidatos, né? E a gente sabe da existência da compra de votos. Infelizmente essa é uma realidade, não adianta varrer lixo para baixo do tapete. Não adianta mascarar, né? Não adianta. Então a gente sabe que vai enfrentar uma pedreira, mas o homem vive de desafios, né? Aí eu vou buscar a frase do Sheikh Rashid: tempos difíceis fazem homens fortes. E nós vamos ser fortes, que vamos enfrentar tempos difíceis. E vamos, se Deus quiser, eleger um deputado federal, porque esse é o compromisso que eu assumi com a direção nacional do PRD. Inclusive, eu quero aproveitar a tua audiência para dizer que qualquer cidadão de bem, entender, que tenha conteúdo, que tenha nome limpo, que tenha conduta reta e que queira ser candidato a deputado estadual ou deputado federal, seja muito bem-vindo ao PRD. Nós estaremos esperando por você e, principalmente, esse convite vai de forma mais especial ainda para as mulheres. Eu tenho uma veneração por mulheres na política, Ronan. Estou muito feliz, inclusive, com a candidatura da Maísa por isso. Sim. Eu também, eu gosto muito. Eu entendo que a mulher ela é muito mais honesta que o homem. Sim. Sabe? Ela é muito mais honesta, ela é muito mais capaz. A mulher é um ser iluminado, uma coisa assim que Deus fez no capricho. Acho que Deus passou mais tempo fazendo a mulher do que fazendo o homem. Porque a mulher, ela suporta uma carga que um homem jamais suportaria, né? E eu acho que a Maísa poderá fazer história, sendo a primeira governadora do Acre a se reeleger, porque ela vai estar no cargo, né? E fazer um bom mandato. Porque a Maísa é aquela pessoa que você olha para ela e ela inspira confiança lá dentro do coração da gente. Você nota que ela é pura, que ela não tem aquelas malícias, ela não tem aquele jogo de cintura dos políticos tradicionais, né? Enfim, a Maísa, ela não se contaminou. A gente olha para ela e vê que ela é uma política ainda imune à contaminação, com esses vícios nojentos, né, que entristecem a política. E é uma pessoa muito leal, muito reta.
E eu tenho certeza absoluta que ela vai montar uma boa equipe e vai fazer um governo de muita prosperidade para o Acre. É o que eu espero muito dela. E as mulheres que estão nos assistindo, que queiram ser candidatas a deputada estadual, deputada federal, o PRD está de portas abertas para receber vocês. Perfeito. E que tenhamos mais mulheres na política. E, meu caro, já entrando no nosso ritmo de finalização, deixe suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer a você pela oportunidade e quero dizer aos acreanos que nós não podemos perder a esperança. Um homem não pode desistir dos seus sonhos, né? O Acre é um grande desafio. As leis ambientais são o nosso maior problema, tá? Eu recomendo a você que vai votar para deputado estadual, para deputado federal e senador, mas especialmente para deputado federal e senador, né, que você exija do parlamentar que você vai votar um compromisso inarredável de fazer o enfrentamento a esse dragão chamado legislação ambiental do nosso país. E quando a gente fala da legislação ambiental, a gente não está falando só da questão da floresta, não. Claro. Nós estamos falando da legislação completa, da legislação dos recursos hídricos, dos recursos minerais, dos recursos florestais. É a legislação ambiental como um todo. É o nosso maior problema e, portanto, tem que ser a nossa prioridade no enfrentamento. O Acre só vai se desenvolver se houver um pouco de afrouxamento desse radicalismo ambiental que impera no nosso país. E nós precisamos de políticos comprometidos com essa causa. Porque senão, hoje foi o Gutierre, foi o Josenildo. Amanhã pode ser eu, pode ser outro, qualquer Sim. outro. Então a gente tem que trabalhar com muita força a melhoria na nossa representação política lá em Brasília, para que através da política venha a solução. Porque não tem solução para isso que não venha pela política. Perfeito. Pedro, obrigado pela visita. Quero agradecer também ao pessoal de casa. Nossa gravação feita aqui nos estúdios da AME. Obrigado aqui pro pessoal que está nos nossos bastidores. E, pessoal, sigam o Diário do Acre nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Foi, Gilvan.